E aí, turma, hoje vamos ter mais uma aulinha de bioquímica clássica. Vamos falar hoje sobre enzimas, como elas se classificam, como que elas agem, cinética, enzimática e um pouquinho de regulação, ok? Sentem-se bem, peguem um papelzinho para anotar. Vamos dar início então. A grande maioria, gente, das enzimas é formada por proteínas, mas existem aquelas que também são formadas, por exemplo, por RNA. Então, não é certo dizer que toda enzima é só proteína ou que todas as proteínas também formam enzimas, mais errado ainda, tá? Algumas proteínas são classificadas como enzimas. Por quê? Porque elas exercem uma atividade catalítica. E também por terem, então, essa estrutura proteica, né? Segue a mesma regra da aulinha passada. Quem não está lembrado, volta lá na aula de proteínas e puxa essas estruturas. As enzimas, então, como a gente estava falando, são catalisadores de reações químicas. O que quer dizer isso? Eles aceleram as reações. Elas têm uma especificidade pelo substrato, ou seja, algo vai se ligar especificamente a uma região dessa proteína, desta enzima, e ao se ligar sofrerá uma modificação, sendo formado um novo produto. Então, nós temos sempre um substrato que se liga à enzima e que gera um produto. Esta é uma regrinha básica quando a gente fala de enzimas. E as enzimas, elas têm um funcionamento também muito específico em condições ideais de temperatura e de pH. Então, se essas alterações são alteradas, a enzima pode perder a sua função. As enzimas, então, têm uma organização, vamos dizer que estrutural organizada como a chamada holozima ou holoenzima, em alguns materiais ainda trazem essa denominação. Então, a holozima, holo quer dizer tudo, é o completo conjunto. Que conjunto é esse? Um conjunto que é formado de uma parte não proteica e um conjunto formado pela parte proteica. A parte proteica eu chamo de apoenzima e a parte não proteica de cofator. Esse cofator pode ser de dois tipos, ou um elemento metálico associado a esta enzima, ou uma subparte da enzima chamada de coenzima. Tá? Então, nós temos aqui uma figurinha que ilustra um pouco aqui a proteína na sua forma inativa e passa a ser ativa com a presença da sua segunda parte, que é o cofator. Percebam que ao cofator estão ligados alguns elementos que tornam, então, essa proteína, esta enzima, passível de fazer a sua atividade. Que tipo de cofatores a gente tem, então? A gente tem uma grande parte de enzimas que fazem associação com alguns íons, né? Alguns íons como cálcio, magnésio, manganês, alguns íons metálicos, e aí também são chamadas de metaloenzimas. E alguns cofatores são as próprias coenzimas. O que são as coenzimas? Elas vão participar desse ciclo catalítico das enzimas, formando ou recebendo ou fornecendo grupos químicos para que as reações aconteçam. Então, elas podem ser as coenzimas, essa parte da enzima pode ser também uma doadora de elementos químicos para a formação de um produto, certo? Ainda no início, final já do século XX, essas enzimas então passaram a ser classificadas pelo tipo de reação que ela faz, como vocês estão vendo nessa tabelinha colorida, como óxido redutases, como transferases, como hidrolases, blá blá blá. E aí então, cada tipo, né, de enzima, elas recebem uma numeração e cada númerozinho, como vocês estão vendo aqui, coloca então essa função que esta enzima exerce. Então, nós estamos vendo aqui um exemplo de uma ATPase, que é uma hidrolase, porque ela começa com o número 3,
ela atua sobre um anidro, então ela é 0,6. Esse anidro é fosfatado, então ele é 0,1. E se ele é um ATP, um trifosfato, ele é 0,3. Então, muitas dessas enzimas, né, aliás, todas essas enzimas, elas têm uma catalogação internacional que segue uma numeração, e essa numeração, então, representa não só a função, mas a formação e do que essa enzima, então, atua, certo? Voltando ao que a gente tinha falado, as enzimas, então, elas possuem um sítio ativo, ou seja, um sítio catalítico. E se vocês lembrarem das aulas de biomol, estes sítios ativos, eles precisam estar saturados. Nesse caso, nós temos apenas um nesse exemplo. Então, nós precisamos de uma saturação com apenas uma molécula ligada a esse sítio para que a enzima funcione, né? Então, esse substrato vai se ligar a esse sítio e vai gerar um produto. Falamos já que as enzimas têm uma aceleração muito grande nas reações, sendo de ordens de grandeza até de 10 elevado a 14, né, do poder catalítico que essas enzimas podem atuar nas nossas diferentes funções aí do nosso corpo. Então, elas são extremamente importantes para que a gente chegue a um produto com uma velocidade grande, uma resposta grande para o nosso corpo, certo? Essa ligação, então, enzima-substrato é uma ligação do tipo fraca e que é uma ligação específica. Não é qualquer substrato que vai se ligar aqui. Esse substrato tem que ter afinidade. O que é isso, afinidade? A forma estrutural desse substrato tem que ter uma ligação que permita ela se associar ao sítio catalítico. Tem que ter elementos polares que fazem esta ligação também a este sítio catalítico. Então, aí até os anos 80, 90, nós dizíamos muito sobre o modelo chave-fechadura. O que é isso? A enzima se liga ao substrato tipo chave-fechadura. Até hoje a gente ouve, né, e tem muitos vídeos que falam sobre isso. O modelo atual não trata mais modelo chave-fechadura. Por quê? Porque isso aqui é um modelo, como é que a gente diz, muito duro. O que é um modelo duro? É um modelo que não sofre modificação estrutural ou uma acomodação nas suas moléculas quando esses elementos substratos e enzima, e da própria enzima, fazem a sua associação. No modelo de encaixe induzido, nós temos uma proximidade desse substrato a esta enzima e existe, então, uma modificação da enzima capaz de acomodar esse substrato e gerar, então, nela mudanças para a formação desse produto, né? A gente pode observar nesta figura que exemplifica bem essa resposta. Olha só, nós temos aqui um sítio catalítico formado por resíduos de tirosina na posição 248 dessa molécula, que está em amarelinho, aqui. E de glutamina na posição 270, que está aqui em azul claro. E nós temos um átomo de zinco. Percebam que quando ocorre a ligação do fenillactato, que é a molécula em vermelho que está aqui na figura, causa, então, essa profunda mudança conformacional nas vizinhanças. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Na chave fechadura, o substrato apenas ligaria. Mas se vocês observarem, olha como o amarelinho muda de posição e olha como o azulzinho também muda de posição em relação à presença do fenillactato aqui em vermelho, certo? Então, a proteína, a enzima, nesse caso, ela sofre acomodações para manter esse substrato perfeitamente relacionado, ligado a ela, ligado ao sítio catalítico e assim podendo gerar o produto, beleza?
Bom, vamos entrar um pouquinho agora na parte de cinética enzimática, que é uma temática extremamente importante na bioquímica. Aliás, quando se fala em bioquímica, se visualiza muito isso de cinética enzimática, né? E o que é essa cinética? Cinética, vocês vão lembrar do colégio, que é algo relacionado à velocidade, ao movimento. E que movimento é esse? Justamente o movimento das enzimas em relação ao substrato, gerando um produto. E então, dois cientistas publicaram um artigo lá no início de 1900, mais precisamente em 1913, mostrando uma equação, na verdade, apresentando uma equação onde a gente sabe, onde a gente consegue, a partir da aplicação desta equação, visualizar uma velocidade máxima de ligação de enzima com o substrato e baseado numa constante própria para cada uma das enzimas. Na grande verdade, este gráfico que vocês estão vendo aqui, com este desenho, ele só serve para enzimas não alostéricas, que não tem uma regulação. Nós vamos ver daqui a pouco o que quer dizer isso, né? Então, mas para a ciência e até hoje é um grandíssimo marco na bioquímica, tá? Percebam que é a partir de uma mulher, né? Ela era aluna de Leonor Michaelis. Leonor era, então, esse mentor da Maud Menten, e a Menten, com apenas 34 anos, publicou esse artigo, que é um artigo marco na bioquímica. Além disso, ela é a primeira mulher canadense a fazer um doutorado e ter esse reconhecimento todo, né, um reconhecimento absurdo mundial em função da sua equação. Tá? Então, o que é isso? Michaelis e Menten formularam as bases da cinética para explicar como que a concentração do substrato afeta a velocidade de reação. Então, o que a gente consegue observar aqui nesse gráfico, que tem no eixo do X a concentração do substrato e no eixo do Y a velocidade com que esse substrato vai se ligando à enzima e gerando produtos, né? Então, ele é baseado na geração de produtos. Observe que nós temos no início uma reta, quase uma reta, né? Quase gera uma reação, uma equação da reta, e depois nós temos um tipo de saturação nessa curva, ou seja, não adianta eu colocar mais substrato, que a velocidade de formação de produtos não vai ser alterada. Por quê? Porque nós temos que o equilíbrio dessa reação na complexação de enzima substrato e posteriormente gerando um produto, ela estabelece um nível em que tu tem uma quantidade de enzima fixa. Então, cada enzima, até voltar na sua reação, ela vai sempre gerando mais ou menos a mesma aí, né, praticamente a mesma velocidade de reação. Esse artigo, então, da Michaelis e Menten, que eu botei aqui para vocês, né, ele foi republicado em 1913, quer dizer que o artigo mesmo pode ter sido até um pouquinho de antes, e em 2013 comemorou-se, então, aí 100 anos dessa reação. Hoje, no dia da gravação desse vídeo, nós estamos em 24, já 111 anos dessa publicação, e que marca muito a resposta de bioquímica, né? Então, nós temos esse desenho de curva, que é uma hiperbólica, e que serve, então, para a gente definir aí a concentração de um substrato baseado no km desta enzima e a velocidade de geração de produto. E aqui nós temos um gráfico um pouquinho diferente, né? Também de concentração e velocidade, em que nós temos uma modelagem para enzima alostérica, ou seja, percebam que a curva é um pouquinho diferente, é uma sigmoide, né?
na forma de sigmoide, em que nós temos, por exemplo, uma enzima que vai tendo a ligação do substrato em vários sítios desta enzima, então seria uma enzima com mais de um sítio, e que a ligação desse sítio depende de aumento da velocidade, né, da geração desse produto. Então, eu preciso ter todos os sítios ligados para que essa velocidade aumente, né? Então, quando é uma curva nesse desenho, a gente diz que é uma modelagem provavelmente de enzima alostérica. Mas vamos puxar um pouquinho desse cálculo do Michaelis e Menten, que é muito interessante. Como é que eu acho, por exemplo, a velocidade de formação de um produto? Então, quando eu ploto diferentes concentrações do substrato e vou medindo essa velocidade, eu tenho este gráfico. Se eu prolongar esta parte da minha curva que está saturada, eu tenho a minha velocidade máxima, e a metade da minha velocidade máxima vai corresponder à constante de Michaelis-Menten. E aí, então, eu consigo achar qual é a concentração de substrato que eu preciso para atingir aquela determinada velocidade, tá? Então, é até uma relação bastante simples, né, e interessante para a época, né, com o que se tinha também de equipamentos disponíveis. Hoje a gente faz isso com fluoróforo, é a coisa mais fácil, mais rápida do mundo, mas na época era bastante complicado e essa equação se mantém até hoje com pequenas alterações. Observe essa figurinha de baixo, que nós temos aqui 3 tipos de enzimas, ó, uma laranjinha, uma azulzinha e uma roxinha. E vocês conseguem observar nessas três respostas enzimáticas que nós temos diferentes KMs. E aí, quanto menor for o KM, quanto menor for a constante, maior vai ser a minha afinidade enzimática, logo maior vai ser a velocidade da enzima. Né? Muito, muito interessante esses cálculos matemáticos em cima das respostas biológicas. Eu, particularmente, gosto muito. Entendo pouco, mas gosto muito. Gente, um pouquinho depois, né, dessa publicação do Michaelis e da Menten, outros 2 cientistas, Lineweaver e Burke, desenvolveram a partir da própria equação dela, fazendo uma inversão, né? Se você voltar lá no vídeo, ou melhor, aqui está a equação original de Michaelis e Menten, você está só invertendo elas, esse aqui volta para o denominador, esse vem para o numerador e aqui é 1 sobre V. Eles desenvolveram, então, essa equação, que é a equação do duplo recíproco de Lineweaver-Burke, que são cientistas, né, matemáticos, bioquímicos, e que demonstra, então, através também de uma equação de reta, praticamente o que o Michaelis e a Menten mostraram, só que de uma forma diferente de calcular, né? E que tem muito a ver, então, também com a aplicação para a cinética enzimática. Eu não vou entrar nos detalhes dos cálculos com vocês. Acredito que em alguma disciplina prática vocês possam trabalhar isso melhor. E a cinética enzimática, gente, então, ela é muito, muito, muito trabalhada, porque quando nós precisamos inibir uma enzima ou quando nós precisamos ativar uma enzima, é ela quem vai nos dar, então, esse parâmetro de funcionalidade da enzima. Né? Aqui vocês têm alguns exemplos de algumas enzimas com os seus substratos e a cinética que vai nos dar também aí uma característica de afinidade e de efetividade da atividade dessas enzimas. No início aí do nosso vídeo, nós falamos que alguns fatores podem afetar a atividade de enzimas, como o pH e a temperatura. Você está vendo aí os ótimos de atividade de cada uma das enzimas, no caso a primeira, pepsina, a urease, já com pH quase 7, e a arginase, já com pH quase 10. Observem que quando o pH está diferente, esse pico de atividade máxima faz com que haja um decaimento também da atividade da enzima. Então, cada enzima precisa de um pH ótimo, assim como uma temperatura ótima de atividade, como vocês podem observar nessa próxima figurinha.
Mas qual é realmente a grande importância prática do estudo das enzimas, gente? Muitas doenças que são herdadas geneticamente ou que aparecem de mutações espontâneas durante a formação de alguns indivíduos, são doenças realizadas, são doenças que geram um fenótipo em função da ausência ou da deficiência de uma ou mais enzimas. Lembrando que se as enzimas têm que produzir produtos e elas não produzem produtos, esses produtos, né, não vão fazer a função biológica que deveriam fazer. Então, nós temos aí vários exemplos, além de alguns fármacos que exercem seus efeitos biológicos por meio de interações com essas enzimas. Tá? No caso, nós temos alguns fármacos que atuam também como inibidores enzimáticos. Por exemplo, se a enzima produz um produto, né, usa um substrato e gera um produto deficiente, que vai ser um produto tóxico para o meu corpo, eu posso ter um fármaco inibidor enzimático evitando que esse produto tóxico seja gerado. Então, existem vários mecanismos no nosso corpo que são mecanismos enzimáticos que podem ser tanto estimulados quanto inibidos, tá? Esses inibidores enzimáticos, então, eles apresentam duas categorias, né? São organizados em duas categorias, que são os inibidores do tipo reversíveis e os inibidores do tipo irreversíveis. Nessa figurinha, a gente tem um exemplo de inibidor reversível competitivo. O que quer dizer isso? Observa bem a figura aqui. Aqui tem a enzima, aqui tem o sítio dela, o substrato tem a forma perfeita para se ligar ao sítio e ele pode se ligar ao sítio, mas o inibidor tem uma forma parecida. Então, os inibidores competitivos, eles competem com o substrato pelo centro ativo da enzima. Se eu tiver um fármaco que é um inibidor competitivo que vai se ligar ali, eu tenho que gerar ou eu tenho que disponibilizar para o corpo de um paciente ou de uma pessoa que vai fazer o uso desse fármaco uma quantidade razoável de inibidor para que eu tenha, por exemplo, muito mais disponibilidade do inibidor do que o próprio substrato para se ligar no sítio catalítico. Pensem nisso. Exemplo clássico de inibidor competitivo é o AZT, utilizado para impedir a replicação do vírus HIV. Dá uma pesquisada na internet, tem vários fármacos usados como inibidores. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos, mas é interessante, né, a gente olhar na internet, ver um videozinho de modelagem, como é que ele se liga na enzima de forma competitiva. Não só para aplicações virais, vocês têm aí nessa tabela, mas tem também a ação desses inibidores para impedir a proliferação celular e, portanto, tratar tumores, tá? Os inibidores não competitivos, então, agora, eles não possuem semelhança estrutural com o substrato. Então, como é que eles agem? Eles vão se ligar à enzima, como este exemplo. Observa aqui, ó, a enzima, existe esse sítio, não existe um inibidor competitivo, logo o substrato liga bonitão de acordo com a sua forma, né? Fazendo essa associação à enzima. O inibidor competitivo, então ele aqui tem a outra cor, o competitivo, ele se liga na forma onde o substrato se ligaria. E no caso do exemplo do não competitivo, ele se liga nesse sítio da enzima, alterando a forma onde o substrato se ligaria. Perfeito? Então, a gente não tem a complexação do substrato, logo não tem o produto sendo gerado. E os inibidores irreversíveis são, já diz o nome, são inibidores irreversíveis. Eles inativam de forma definitiva a enzima. Tá? Então, eles se ligam e inativam a enzima, evitando a formação de um produto. Bom, falando ainda de inibidores, que é um tipo de regulação, nós temos
a parte da regulação enzimática, que é uma parte também muito importante. Ao invés de eu trabalhar com reguladores, com inibidores, eu posso muito bem fazer o controle da disponibilidade dessas enzimas via impedindo, por exemplo, a transcrição e não gerando a enzima. E posso também atuar com degradação dessa minha enzima nas minhas células, evitando então que a enzima gere a produção de um produto. Então, essa regulação também pode ser feita em diferentes níveis, tá? Aqui está o slidezinho, ficou um pouco longe daquilo que a gente falou das enzimas alostéricas, mas vai dar para vocês entenderem. Olha só essa figurinha desta enzima. Ela possui 3 sítios. O sítio J, o I e esse vermelhinho aqui, que é onde o substrato vai se ligar. Esta molécula A vai se ligar ao sítio J. E o que vai acontecer com a minha enzima? Observem que a enzima muda de forma e ela prepara o sítio para o substrato se ligar. Aqui ele estava numa forma praticamente meio hexágono e agora ela está num quadradinho e assim o substrato se liga. Então, o produto A é necessário, esse ligante A é necessário para que a enzima esteja preparada para receber o substrato S. Percebam que eu tenho 2 tipos de ligações necessárias para a enzima atuar gerando um produto. E eu tenho aqui nesse outro exemplo, né, um outro caminho que poderia acontecer, a enzima, quando um inibidor se associa a ela, o sítio do substrato é modificado e também eu não tenho como fazer com que o ligante A, né, que faria essa regulação alostérica, se ligasse, permitindo então a ligação do produto do substrato S para poder gerar um produto. Muitas vezes, gente, um inibidor alostérico, ele é produzido pelo próprio ciclo de reações que essas enzimas fazem. Olha só que interessante. E aí eu estou dizendo que ele é um inibidor alostérico, por quê? Porque o último produto gerado vai agir impedindo com que novos produtos sejam gerados. Por que isso acontece, professora? Porque muitas vezes a célula regula dessa maneira, o também o chamado feedback negativo no caso das enzimas. Eu não preciso mais de produto D nem produto E. Então, o produto F gerado age sobre a enzima num passo 3, a enzima 3, que vai, então, parar a produção. Ela não vai fazer o C, que vai gerar o D, que vai ser um substrato para a enzima 4, que vai gerar o produto E, que por sua vez vai se ligar à enzima 5, que por sua vez vai gerar, né, com o substrato E, o produto F, né? Igual aqui, esse produto J, que vai impedir alostericamente a produção dos produtos G, H e I. Tá? Então, isso é muito comum em respostas enzimáticas de cadeia. O nosso último slide, então, traz para vocês essa relação agora, a última coisinha, em termos de regulação de enzimas, que mostra que algumas enzimas são produzidas na sua forma inativa e que depois, quando atingem um pH ideal, né, sofrem hidrólise, algumas partes delas são clivadas, né, inclusive em algumas organelas, e aí geram a enzima de forma ativa. Quando isso acontece, né, que essas enzimas são sintetizadas na sua forma inativa, nós dizemos que elas são produzidas na forma de zimogênio. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha que passar para vocês sobre as enzimas, né? É um geralzão de enzimas para que depois a gente possa trabalhar de forma mais eficiente as respostas metabólicas, as atividades metabólicas e compreender um pouquinho das doenças bioquímicas relacionadas às atividades enzimáticas. Grande beijo para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.